Fala pessoal, como que vocês estão? Meu nome é Rafael e o objetivo desse canal aqui é te ajudar a lidar melhor com o seu dinheiro, seja você gastando bem ele, seja você investindo melhor ou então ganhando cada vez mais. Aqui no canal eu trago vídeos sobre educação financeira em geral, né? Tipos de investimento, como é essa playlist que eu falo aqui, o Fala Fi, né? Eu pego um fundo imobiliário e te mostro aqui como você pode fazer um estudo sobre ele. Mas eu também gravo vídeos aqui sobre dicas de livro para você aprender e evoluir. Falo também sobre outros tipos de investimento, renda fixa, além de renda variável, né, como fundos imobiliários, ações. Falo também formas de renda extra, renda passiva que você pode ter. Então tem muito conteúdo voltado para educação financeira em geral. Então se você quer aprender mais e busca a sua liberdade financeira, não deixe de se inscrever no canal e curtir esse vídeo daqui. Bom, dado esse recado, feito aqui essa introdução do canal, né, o vídeo de hoje é uma playlist que eu gosto bastante, né? É a playlist chamada Fala Fi, onde você me pede para falar sobre um fundo imobiliário lá no meu Instagram e eu venho e trago aqui um estudo aqui no computador, como que eu faria esse estudo desse fundo, né? E o vídeo de hoje, como você já viu no título, já viu na thumb também, é o KNIP11. O KNIP11 é o fundo da Kinea, é um fundo de papel, né? Eu vou falar mais sobre ele, mas logo de cara aqui eu quero falar para vocês o seguinte: esse é o maior fundo em relação a patrimônio líquido, né? De quanto que ele tem investido do Brasil, tá? Então é um fundo bastante popular, não só em questão do número de investidores que tem, mas também o tamanho dele, tá? Então, bora aqui para a tela do computador, eu vou usar o Funds Explorer, se você não está acostumado aqui nessa playlist aqui, se você nunca viu um vídeo, eu uso a plataforma do Funds Explorer para fazer esses vídeos. Eles não patrocinam, não fazem nada disso, mas se quiserem também é só entrar em contato aí, porque eu gosto pra caramba da plataforma e eu tô fazendo isso aqui porque eu gosto mesmo, não porque eles estão me pagando. Mas bora pra tela do computador aqui, chega de enrolação, bora falar sobre o fundo, que tem bastante coisa legal sobre ele, tá? Então aqui no Google, vamos digitar Funds Explorer e no primeiro link aqui, já acessar. Deixa eu carregar um pouquinho aqui. Vamos pesquisar aqui em cima. KNIP11, Kinea Índices de Preços. Vamos esperar carregar a página inteira aqui, para daí eu começar a falar, né? Como vocês sabem aqui, se vocês já acompanham o canal, eu tenho um checklist aqui que eu vou seguindo para não me perder na hora do vídeo, né? Porque esse tipo de vídeo aqui eu tento gravar sem muito corte, sem muita edição. Então vamos começar aqui do começo, fazer uma descrição aqui. Vamos ler a descrição rapidinho, né? Não vou ler tudo, mas como eu falei para vocês, o KNP11 é um tipo de fundo imobiliário do tipo de rendimento, tá? Ou seja, ele é como ficou mais conhecido, de papel, né? Rendimento não é... Como que chama? Eu esqueci o nome agora, não é rendimento. Rendimento é o fundo de tijolo. Mas enfim, o KNP11 é um fundo de papel, tá? Ou seja, ele vai investir não em imóveis físicos, aqueles imóveis tradicionais, não vai investir em shopping, em terreno, em um hospital, nada disso. Ele vai pegar e vai comprar títulos de renda fixa imobiliária, como por exemplo CRIs, como por exemplo LCIs, entre outros, né? Mas já adiantando aqui para vocês, o KNP11 é um fundo que investe bastante em CRIs, tá? CRIs é certificado de recebíveis imobiliários, tá aqui, ó, explicando aqui para vocês. Eu fiz um resuminho aqui, né? O nome do fundo é FI, que né, é Índice de Preços, KNIP11. E o que mais? Vamos ver o que a gente pode extrair aqui de informação. Aqui tudo que ele pode investir, né? LCIs, LHs, LGs, enfim. Cadê? O que mais aqui que a gente pode pegar? As cotas, o ticket dele é KNP11, né? Como eu já falei. Sua taxa de administração é de 1% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo. Tá? Essa taxa aqui já é descontada do seu dividendo, então você não precisa se preocupar em pagar alguma coisa a mais, já vai ser descontado. E o legal é que tem essa regrinha aqui de fundos imobiliários, tá? O fundo, ele é obrigado por lei a distribuir 95% dos resultados que ele teve ali naquele período em forma de dividendo, tá? Então o fundo tem que distribuir esse lucro que ele está tendo, tá? Então, isso é legal também. A distribuição de rendimento será realizada mensalmente, então todos os meses vai cair uma porcentagem do lucro e sempre será no 9º dia útil do mês seguinte. Então, se você tem uma cota agora no mês de julho, você comprou a cota agora, você só vai receber o dividendo até o 9º dia útil do próximo mês, no mês de agosto. De forma resumida aí para vocês, esse aqui é o fundo. Depois disso, normalmente, eu falei sobre o tipo de fundo, né? O
fundo é um fundo de papel, que ele vai investir em CRIs, basicamente, mas eu gosto de falar um pouco dos ativos, né? Normalmente aqui no Funds Explorer, lá no final, tem uma aba aqui dos ativos, quando é fundo de renda, de fundo de tijolo, mas nesse caso aqui não tem, né? Porque é fundo de papel, aí não faria um pouco sentido. Mas eu dei uma olhada aqui, ó, nos relatórios. Esse último relatório aqui que foi solto, dia 30 de junho. Vamos dar uma olhada aqui. Não vou ler tudo isso com vocês também, né? Eu quero ir para a parte dos ativos para falar um pouco mais sobre eles, tá? Seguinte. Aqui, ó. Isso aqui é importante. A carteira do fundo é composta de CRIs, cotas de fundos imobiliários e caixa, né? Então o fundo tem algumas outras cotas, ele pode ser considerado um FOF ali também. Tudo bem que é bem pouco, né? 1,3% só. A boa parte do fundo está em CRIs, né? E aí a gente consegue ver algumas características aqui, não quero analisar isso agora. E, bom, aqui também tem algumas características, mas eu já venho para cá. Quero mostrar para vocês primeiro todos os CRIs do fundo aqui, ó. Tem bastante coisa, não quero analisar um por um também, porque a intenção aqui não é fazer uma análise profunda, mas o que é legal ver é isso daqui, ó. Esse CRI, por exemplo, é da Electrolux, né, devedor, né, quem está devendo o CRI, e ele é indexado ao IGPM, tá? Aí a taxa aqui, mais ou menos, quanto que representa da carteira, enfim, você tem uma noção, ó, IGPM, a IPCA, a grande maioria é IPCA, como a gente já viu lá naquele gráfico do começo, né? Então aqui tem todas as especificações dos CRIs que o fundo apresenta. Aí se você quiser mais detalhes sobre esses CRIs, aqui também tem, ó. Tem a descrição do CRI, garantia que tem, enfim, tem bastante coisa que você pode saber. E, de novo, a intenção aqui desse vídeo não é te mostrar uma análise sobre todos os papéis que o fundo tem, né? Todos os CRIs que o fundo tem. Mas, uma maneira superficial, uma maneira bem por cima mesmo, dá pra gente ver isso daqui, ó. Então, CRIs 98,6% da carteira do fundo, 1,3% é FIIs e o resto em caixa, né? E como que está distribuído esses CRIs, esses ativos do fundo? 98%, a boa maioria aqui, está ligado ao IPCA. Então, IPCA mais alguma coisa, IPCA mais 2, IPCA mais 3, IPCA mais 4, enfim. 1,5% está ligado ao IGPM, então IGPM mais tanto, IGPM mais tanto, e 0,2% está ligado à Selic. O que isso indica? Indica que esse fundo está ligado basicamente ao IPCA. Não vai variar tanto o IGPM não é tão importante para esse fundo, como não é o caso, por exemplo, do IRDM11, que eu já gravei um vídeo aqui no canal, está aqui na descrição, ou está no card, né, ou na descrição, que o IRDM ele tem um percentual bem distribuído, tem, se eu não me engano, 45 IPCA, 45 IGPM e o resto 10% ali em Selic. Ou um terço cada um, eu não lembro de cabeça agora como que era. Mas ele tinha uma diversificação. Aqui não, aqui tá basicamente IPCA, tá? Isso é bom? Isso é ruim? Depende da sua estratégia. Agora que você está sabendo isso aqui, pô, eu vou ter um fundo que investe mais em IPCA. Não, eu também quero ter um fundo que investe mais em IGPM. Eu quero ter um fundo de papel que investe em tudo ali. Então é legal você saber isso para você ter uma diversificação na sua carteira de fundos imobiliários de papel, né? Isso aqui estou falando de fundos imobiliários de papel. E aí, também é legal falar isso aqui, a alocação por setor. Então, metade do fundo está ligado aos escritórios, um quarto do fundo está ligado à logística, os shoppings também tem um quinto aqui, residencial tanto, hospitalar tanto, enfim, você consegue ter uma diversificação também entre os setores dos ativos desse fundo, tá? Não tem muito o que eu falar mais sobre os ativos, não tem vacância, né? Vacância não faz tanto sentido aqui para fundo de papel. Então, eu acho que a gente já pode partir para a parte dos dividendos, tá? Aqui já está falando, né? O último dividendo distribuído foi dia 13 de julho, dividendos a pagar, né? Que dia que é hoje? Deixa eu ver que dia é hoje. Hoje é domingo. Hoje é dia 11, então vai pagar terça-feira, mas você teria que ter a cota já antes, né? E vai pagar R$1,10 por cota, tá? Eu preciso ver quanto que isso representa, né? Vamos voltar aqui para o Funds Explorer que fica mais fácil de ver. Cadê o dividendos? Aqui. R$1,10, né, representa 1% no mês, tá? Então o fundo distribuiu no mês de julho 1% de dividendo do que você teria aplicado, cara. Então é um fundo que está pagando muito. Olha os últimos aqui, quanto foi? 1,35, 1,27. Cara, isso aqui chegou até
praticamente 1,20, 1,2 no mês. É muito absurdo isso. Tem algum motivo? Principalmente por causa da inflação. A inflação está muito alta, está pagando, né? A boa parte dos ativos do fundo está ligada à inflação, então está distribuindo conforme a inflação. Não é um dividendo em porcentagem que eu estou falando, também bruto, que é perene, ou seja, que é constante, vai variando, né, conforme vocês estão vendo aí, tem alguns picos, outras baixas aí também, mas é um fundo que no 2020, né, 2021, perdão, tem pago quase 1% aí de média. Ó, cara, é absurdo. Se não 1%, próximo de 1%. Eu não fiz a conta certinha aqui. E nos últimos 12 meses, aqui a conta, né, que pagou quase 12%, né, nos últimos 12 meses. Então é um fundo, sem contar a variação da cota, sem contar essas coisas, né. Então é um fundo que paga bastante dividendo, como vocês estão vendo aí, né. O fundo de papel normalmente paga bastante dividendo, porque também não tem o risco, quer dizer, tem um risco por trás, que não tem um imóvel ali para se der algum problema, né? Enfim, tem um risco maior dos fundos de papel em relação aos fundos de tijolo. Mas enfim, já falei disso em outro vídeo aqui no canal, se você quiser ver, eu vou deixar também aqui o vídeo que eu falei sobre isso. Em relação à cotação do fundo, vamos falar aqui, ó, os últimos 30 dias tem caído, né? Tá 106,61, muito por conta daquele probleminha da reforma tributária, que vai começar. Isso, na verdade, foi proposto, né? Não foi votado ainda, não foi nada, mas a proposta é começar a tributar os dividendos, né? Eu não gravei nada sobre isso ainda, porque é bem recente, ainda não foi aprovado também, então eu acho que talvez não compense fazer um vídeo sobre isso, talvez, eu estou pensando ainda, mas os fundos imobiliários como um todo caiu pra caramba, tá? Então, nos últimos 6 meses, vamos ver aqui, o fundo tem caído muito, caiu muito, bateu ali em março R$ 120 mais ou menos, tá 106, vamos ver aqui no máximo, no histórico máximo aqui. Lá no começo de 2020, ou metade aqui de 2019, bateu 122, foi o máximo. Aí lá na pandemia, bateu R$ 94, e agora tá ali na casa dos 106, né, e pouquinho. Que mais que dá pra falar? Eu acho que é legal falar aqui em cima, ó. Eu sempre gosto de mostrar isso daqui, mas é importante a gente falar do valor patrimonial e também do PVP, tá? O valor patrimonial, o que é? É o valor que, se a gente pegasse todos aqueles ativos, todos aqueles CRIs e vendesse para o mercado e dividisse pelo número de cotas, né? Daria R$ 103,15 por cota. Então, tipo, pensa que a gente tem um imóvel. Se a gente vendesse ele e dividisse entre todos os sócios, daria isso daqui. Então, o que é legal falar é o seguinte, o valor patrimonial é 103 e a cota está sendo negociada a 106 e pouquinho. A gente tem que olhar para a métrica PVP, que é o preço que está sendo negociado, dividido pelo valor patrimonial. E aí, fazendo essa divisão aqui, dá um PVP acima de 1, né? 1,03. Quando dá acima de 1, quer dizer que o preço de mercado está maior que o valor patrimonial. E quando der 1, vai tá sendo igual, e quando der menor que 1, quer dizer que o preço no mercado está menor que o valor patrimonial. Ou seja, talvez possa ser uma oportunidade, talvez esteja descontado. E nesse caso aqui, a conta que a gente chega é que o fundo está sendo negociado 3% a mais que o valor de mercado dele, que o valor patrimonial dele, né? Ou seja, ele está um pouquinho mais, 3% mais caro, entre aspas aí. Que a gente pode... tem gente que fala que não é legal olhar o PVP e tal. O PVP é importante você olhar, principalmente para fundos de papel e fundos de fundos. Por quê? Porque os ativos que são negociados, né, os CRIs e as cotas dos fundos imobiliários, são negociadas todos os dias na bolsa. Então a gente consegue ter uma noção, sim, de quanto que é o valor patrimonial, porque está sendo negociado na bolsa, a gente consegue ter essa noção aí de quanto que vale mesmo. Mas, quando a gente fala de um imóvel, o valor patrimonial é muito subjetivo. Então eu não gosto de olhar o PVP quando a gente fala de fundos de tijolo, tá? Aqui, fundos de papel, eu acho super interessante você olhar. Você vai estar pagando 3% mais caro no fundo, mas você vai estar levando um dividend yield aí de 1% ao mês, pelo menos no último mês, né? Nos últimos 6 meses aí, uma média disso. Então, talvez possa fazer sentido, talvez não, depende de você, né? Depende do que você está querendo aí na sua estratégia. O que mais que é legal a gente falar? Cotação, eu falei. Bom, vamos falar aqui, ó. A liquidez diária do fundo tem quase 60 mil cotas sendo negociadas todos os dias, então é muita grana que está sendo movimentada. O último dividendo foi de R$ 1,10, né? Que dá 1% ali mais ou menos de dividendo. O patrimônio líquido do fundo, esse é o maior fundo que a gente tem na bolsa, quase 5 bilhões de reais que tem de patrimônio nele. O valor patrimonial, eu já falei, a rentabilidade no mês foi negativa, né, que nem eu tenho falado para vocês, que
caiu bastante. As informações gerais do fundo são essas, tá? Que nem a índice de preços, fundos imobiliários, taranã, o CNPJ é esse. Se você quiser saber mais informações, pega esse CNPJ aqui e taca no site da CVM, que você vai ter tudo lá. Cadê? Taxa de administração 1%. Que mais? Cotas emitidas. O que é importante aqui, eu tenho falado, né? Que tem um vídeo do Funds Explorer sobre o fundo. É legal também você dar uma olhada no vídeo. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa. Tem uma simulação aqui também de quanto você teria se tivesse aplicado 50 mil no último ano aí no fundo. E o valor patrimonial, isso aqui é legal, ele se manteve bastante constante, foi subindo um pouquinho, né? Mas até hoje aqui tá ali na média do fundo, né? Então, pessoal, esse aqui foi um estudo bem breve que eu fiz aqui sobre o KNP11. Eu espero que vocês tenham curtido, né? Eu não sei se vocês ficaram com alguma dúvida, se eu falei muito rápido aqui alguma outra coisa. Então eu tô aqui embaixo para tirar a sua dúvida. Se você precisar de alguma explicação mais detalhada, por favor, me pergunta aqui nos comentários que eu vou te ajudar com o que eu puder. Não deixem de se inscrever no canal, isso ajuda demais aqui o trabalho. Contem comigo para o que vocês precisarem, tamo junto, é só o começo e valeu!